Olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica, terceirão é muito top. Terceirão do coração da gente. Galera, professora Tabita, aqui com você, junto com o Vitor, tá? Olha, Vitor, não, peraí. Ativou. Galera, olha só. Nós estamos aqui na nossa aula, vamos começar a nossa aula 46.1, tá? O assunto dessa aula é muito legal e envolve, obviamente, lembra que a gente estava falando da matéria? Que ela tem uma ciclicidade? Pois é. Nós vamos falar de alguns componentes hoje que vão estar aí associados a essa matéria. Então, eles vão estar também passando por ciclos, certo? Que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. Deixa eu mostrar para você lá com o meu produtor que já está me olhando. Olha lá, olha no quadro. Joga lá. Ciclos biogeoquímicos, aula 46.1, tá bom? Nós vamos falar sobre o ciclo da água, nós vamos falar sobre o ciclo do carbono e nós vamos falar sobre o ciclo do oxigênio. Agora, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, bio está relacionado à vida. Então, muitos desses componentes vão estar no ambiente ou no organismo orgânico, no corpo orgânico, fazendo parte da estrutura orgânica dos seres vivos. E aí a gente vai ter elementos que vão estar também no meio físico, no solo ou na água. E essas substâncias vão ter interações entre moléculas distintas e elementos físicos também. Por isso que a gente diz que são ciclos biogeoquímicos. Tranquilo? Então vamos à pegada agora com força mesmo no conteúdo, tá? Mas não se preocupe não, que é um negócio bem tranquilo. Então nós vamos falar, temos duas habilidades para essa aula que são reconhecer a importância do ciclo da matéria como transferência de energia para os seres vivos e entender também as relações ocorridas entre seres vivos e o ambiente e se perceber como parte integrante desse meio. Então, eu gostei muito aqui quando você tem essa habilidade que fala aí dessa transferência de energia, o ciclo da matéria. Nós sabemos, então, que ela tem uma ciclicidade. Se tem uma ciclicidade, tem um início, um meio, um fim, mas um reinício, né? Vai fazendo isso ao longo de todos os organismos que vão participar, interagir nesse ambiente físico, mas tanto a questão orgânica, quanto a questão química, quanto a questão física. Está tudo ali misturado. Só que a gente, a nível de estudo, a gente separa, né? Faz os bloquinhos para facilitar a compreensão, mas eu quero que você esteja conectando uma coisa com outra, porque não é nada separadinho, não é nada em caixinha, não. A vida é tudo assim, ó. Tudo misturado, tudo interagindo ao mesmo tempo, tá bom? Então, olha lá no quadro, rapidinho, para nós estarmos vendo. Nós vamos falar sobre o ciclo da água. Quão importante, se você quiser, produtor, me colocar aí do lado aí, no slide, eu vou achar bom. Ciclo da água. Água. Pronto. Beleza. O que é a água? A água, ela é reconhecida como um solvente mundial. Como assim um solvente? A estrutura, você já estudou isso lá no primeiro ano. A estrutura molecular da água, a gente sabe que ela é formada por um átomo de oxigênio ligado, associado covalentemente com átomos de hidrogênio, 2. Faz como se fosse um triângulozinho, né? Essa conformação, ela permite que surja nessa molécula da água um estado de estrutura ou região negativa e uma região positiva. Então, a gente chama a água, né, que ela é uma molécula polar. Sendo polar, ela consegue interagir com outras substâncias, realizando o processo de dissolução. Ela vai estar dissolvendo grande parte dos elementos que a gente encontra na natureza. E essa dissolução, ela vai ser importante
Porque a água está presente tanto no meio físico, no meio externo ao organismo vivo, quanto também vai estar interno ao nosso organismo. Tudo que você tem no seu corpo vai contar com uma quantidade de água. E a gente já viu isso até quando estava lá no ensino fundamental, você viu que 70% do nosso corpo é constituído por água. Então, é um recurso importantíssimo, tá? Indispensável. Nós necessitamos dessa água. Por isso, a gente estuda e tenta compreender o máximo possível para que a gente consiga ver o que vai estar acontecendo dentro do nosso corpo, tá? E, infelizmente, o que está acontecendo também com o processo de escassez, esse processo hídrico. Vamos lá, então? Olha lá. Nós temos, então, o ciclo da água, tá? Esse ciclo da água é permanente, é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para outro. Então, a gente estuda isso, né? Que a água ela tem 3 estados físicos: o líquido, o sólido e o gasoso. Agora, eu quero que você observe esta imagem aqui, onde nós temos uma parte de água líquida, a água no seu estado líquido, certo? Essa água, ela vai passar por um processo de agitação das suas moléculas, permitindo que haja a evaporação, tá? Aqui, ó. Então, o Sol, incidindo sobre esse componente abiótico, que é a água no seu estado líquido, começa a evaporar. Processo tranquilo, né? A evaporação vai fazer com que essa água no estado de vapor passe formando gotículos de água, formando as nuvens, que é o processo de condensação. Essas nuvens vão começar a ficar tão carregadas que elas vão pesar, e aí nesse peso você tem a precipitação. Beleza? O que está acontecendo aqui é um processo global, não envolve nenhum elemento biótico, não envolve nenhum ser vivo, tá? Somente substâncias físicas ali, fenômenos físicos. Agora, a massa de ar que está aqui, ó, ela vai empurrar essas nuvens para onde? Para o continente, para essa parte. Quando ela transporta, ela empurra essas nuvens, essa massa de ar empurra essas nuvens para essa região do continente, você vai ter a água no seu estado sólido, né? Lá no topo das montanhas, ou seja, em altitudes muito elevadas. E aí, ao longo desse desnível desse solo, né, desse ambiente ali, até chegar aqui ao nível do mar, você vai ter diferenças. Então, você vai ter a água formando, a partir da precipitação, tá aqui ó, a chuvinha, ó, formando igarapés, lagos, tá? Em alguns momentos aqui a gente vai ter as represas, mas elas nascem lá, também tem as nascentes ali, tá? Opa! E aí, ó, essa água vai formar tanto esses corpos d'água aqui internos, né, os riachos, e vai formar os rios também, ó, tá? E a água também vai filtrar-se no solo. Então, nós temos processos de infiltração, onde a água da chuva vai ser absorvida. Aí depende dos tipos de poros presentes nesse solo, que a gente vê, tem vários tipos de solo, e nesse solo você vai ter essa infiltração, formando o nosso lençol freático, e formando os rios que vão tudo lá desaguar no mar, nos oceanos, tá bom? Então, a gente tem todo um transporte. Só que, professora, aqui nessa imagem eu também vejo animais, olha aqui, ó. Tem seres humanos. Esses seres humanos utilizando, olha aqui também, ó, uma criação. Tem plantação também, cadê? Tem plantação por aqui. Então, o ser humano ele vai fazer várias atividades onde ele também vai estar utilizando esse recurso, tá? E ele também, ao ter o processo de transpiração
E o processo de respiração, ele também está perdendo água. Quando você está conversando, você está falando aqui, como a prof está falando para você, ou respirando, você tem gotículas de água também se dispersando no ar. Então, a gente também acaba participando desse processo, tá? Disponibilizando essas gotículas de água no ar, que vão subir para a atmosfera, tá? E vão permitir que todo esse ciclo se reinicie. Então, alguns elementos físicos da água para o vapor não vai contar com seres bióticos, seres vivos, e outros vão estar permitindo a participação desses elementos, os animais, os vegetais como um todo, e os seres humanos também. Tá bom? Olha lá na imagem. Então, aqui a gente tem, ó, essa transformação e circulação da água, que dá-se o nome, então, de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Na avaliação, você pode encontrar dessas duas formas, que vão se desenvolver através de processos de evaporação. Eu quero que você anote aí no seu caderno. Condensação, a precipitação, a infiltração e a transpiração. Então, todos eles são eventos que vão participar diretamente do processo de ciclo da água, da manutenção dessa ciclicidade da água no nosso ambiente, certo? Aqui você tem, ó, infiltração, tá? Formação das nuvens, a transpiração, tanto dos vegetais, como aqui não está tendo nenhum animalzinho, mas vamos dizer que você tem aqui um gado, você esteja ali no ambiente, outros animais inseridos ali, e eles vão estar transpirando. Alguns chamam da transpiração vegetal de evapotranspiração, tá? Então, a gente pode ter esses dois termos também. E a precipitação, as chuvas, aí a partir do momento desse carregamento, né, das gotículas de água da chuva, tá? Então, são eventos importantíssimos. Transpiração, infiltração, a evaporação, certo? E até também o processo de respiração, que também vai estar contribuindo com isso aí. Olha lá no quadro, então. A água, ela é indispensável para a manutenção da vida. E ela é encontrada na natureza e está distribuída nos nossos rios, nos nossos lagos, nos mares, oceanos e em camadas, subterrâneas no solo e também nas geleiras. A gente tem, assim, quando a gente fala em relação ao globo terrestre, a gente tem uma grande quantidade de água no mar, ou seja, água salgada, e também na forma de geleiras. A doce, em que a gente vai poder estar utilizando mais, até também como um recurso para estar se transportando, né? E obtendo, por exemplo, essa água para as nossas criações e para a agricultura ou para outras formas de atividades humanas, que nós vamos estar utilizando no meio urbano ou rural. Essa água, ela precisa estar disponível. E aí, muitas vezes, a gente vai utilizar o quê? Aquelas águas subterrâneas, onde a gente vai cavar poços, né? E aí, artesiano, semi-artesiano, para poder estar entrando em contato com essa água, que é fundamental para todos os processos químicos, né? Dentro também das nossas células. Toda reação química, meu amor, que ocorre dentro do nosso corpo tem a participação aí da água, tá? O sangue que circula no nosso corpo tem água e vai carregar o quê? Os nossos nutrientes. E você tem também, para respirar, o ar que você respira, inspira, passa, né, pelas nossas narinas, também tem uma umidificação para estar entrando em contato com esse ar quente que vai entrando, resfriando todo o processo para poder passar para os nossos pulmões. Então, todo o teu corpo tem água, certo? E, então, é fundamental essa relação aí do nosso organismo para o meio externo e de todos os fatores externos que vão estar interagindo entre si, as moléculas químicas, por exemplo, dentro desse corpo hídrico, que vai estar sendo absorvido, que vai estar reagindo ali dentro desses ecossistemas, tá? Aquático e terrestre.
É muita interação, né? Muita relação. Vamos embora? Olha lá no quadro. O ciclo da água na natureza ele vai ser fundamental para a manutenção da vida no planeta, visto que vai determinar a variação climática e, portanto, interferir no nível dos rios, lagos, mares e oceanos. Então, para que a gente tenha um bom processo cíclico dessa água e que esteja tudo em equilíbrio, para que essa variação climática não se torne um desequilíbrio, aí aqui nessa imagem a gente está vendo ali o processo de migração, né? Que é totalmente influenciado por essas diferenças climáticas de uma região para outra e de épocas, períodos do ano diferentes do outros. Por exemplo, aqui na nossa região amazônica, nós vamos ter verão e inverno bem definidos. Primavera, outono, a gente não tem essas fases tão marcadas, né? Mas a gente tem. Só que nesse período, e com todas as interferências antrópicas que nós temos feito sobre a nossa natureza, sobre a nossa floresta amazônica, tem alterado drasticamente toda essa ciclicidade. A gente está vendo que muitos dos rios, né, dos nossos corpos hídricos, estão diminuindo a cada ano. E às vezes a gente tinha essas interferências de 10, 20 anos, agora a gente está vendo num tempo mais curto. Eles estão, período de estiagem, período de seca, tem se prolongado mais, eles estão no processo de evaporação. Quanto mais, mais raso esse corpo hídrico tiver, mais você vai ter o processo de evaporação. Só que lembra das massas de ar? Ok, professora, mas evaporou, formou as nuvens. Era para cair ali, né? Mas as massas de ar estão transportando essas nuvens e aí você vai ter esse efeito no outro ambiente. Então, você tem tanta situação que está acontecendo em relação às interferências ambientais e como que a gente precisa observar esses fenômenos que estão acontecendo, essas interações drásticas que infelizmente estão acontecendo, que estão mudando tudo. As nossas espécies vegetais e animais, elas precisam estar se adaptando cada vez mais. E realmente só vai conseguir sobreviver aquelas mais adaptadas a todas essas variações climáticas. Muitas das espécies vegetais, muitas das ênfases na agricultura, tá? Elas estão se tornando, a gente precisa trabalhar aquela questão lá, né, de resistência para esses períodos secos, resistências para grande quantidade de iluminação, falta de proteção no solo. Tem tantas situações aí a gente já vai indo para outra naipe aí, né? Mas vamos embora voltar aqui para o que a gente precisa, porque quando eu entro nessa parada aí, eu fico assim, meio zoada. Vambora, olha lá. E aí a gente está falando dessas mudanças climáticas que vão interferir, então, no ciclo de vida desses organismos, desses seres vivos que estão adaptados aos seus ambientes. Só que mesmo eles estando adaptados, queridas, essa mudança ambiental está tão acelerada que aí olha como é que você vê lá o ursinho polar, né? Eu olhei essa imagem e me dá vontade de chorar. Por quê? Olha só o estado que ele está. Esse animal não está bem alimentado. Há uma escassez de alimento. Certo? Ele vai se alimentar de tudo que tiver disponível, mas esse alimento não, porque a maioria das espécies, dos recursos alimentares que ele iria utilizar, migraram para outras regiões e ele está desprovido, né? Há alguns animais, por exemplo, as aves, elas vão realizar os voos e conseguem ultrapassar barreiras. Outros animais que já estão enfraquecidos não vão enfrentar grandes jornadas, né? De deslocamento terrestre, não, porque ele falou, já estou fraco. Lembra aquela questão de energia que a gente falou? Eu preciso economizar o máximo possível de energia. Se eu empreender muita energia para uma determinada atividade, eu posso ficar comprometido e não conseguir sobreviver. Então, eles preferem ficar ali esperando mesmo que alguma coisa aconteça diferente. E aí a gente tem a imagem também aqui em cima, né, mostrando toda essa questão de migração, e nesse momento também você vai encontrar várias espécies aí interagindo, tentando sobreviver a todos esses fenômenos climáticos. Vamos prosseguir que tem coisa ainda para a gente ver. Olha lá,
Nós vamos falar sobre o ciclo do carbono agora. Lembra que eu falei para você, querido, que nós estamos vendo assim bloquinhos, mas a gente não precisa separar isso tudo na nossa mente, né, como caixinha não, tá? É só a nível de compreensão mesmo. Um dos principais elementos que constituem a vida é o nosso elemento químico chamado carbono, o qual ele é indispensável por compor as moléculas orgânicas presentes na constituição dos seres vivos, ou seja, tá em nível de proteína, carboidratos, enfim. Permitir o processo e a realização fotossintética nos organismos autotróficos, né? Além de manter o planeta Terra aquecido pelo efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, é um fenômeno benéfico, tá bom? Porque permite que a temperatura da Terra seja agradável, tá? Para todas as espécies dentro dessa biosfera. Porém, contudo, todavia, o que tem acontecido é que alguns fenômenos têm se acelerado de uma forma ou têm liberado tanto gases CO2 que não está sendo suficiente. A gente está desequilibrando tudo. Por quê? Olha aqui para essa imagem, tá, meu amor? Você tem aqui uma espécie vegetal, a árvorezinha. A árvore é um ser autotrófico, realiza fotossíntese. Para a realização da fotossíntese, ele absorve várias moléculas de CO2 que estão aqui dispersos. CO2 tem carbono e tem oxigênio. O carbono ele é importante para quê? Formar as nossas moléculas orgânicas, mas a gente não consegue absorver isso diretamente. O que a gente faz? A gente se alimenta dos vegetais para incorporar isso no nosso corpo, né? No nosso organismo. Então, o que vai acontecer? Eles vão absorver gás carbônico e vão liberar o quê? O gás oxigênio, tá? O O2. Aí vem os animais herbívoros, aí tem todo o processo das cadeias ali. Vem o animal herbívoro, vai se alimentando ali desses vegetais e aí vai conseguindo incorporar na sua massa esse carbono, perfeito? Formando as outras moléculas químicas dentro do nosso corpo. Vai acontecer que esses animais, ao morrerem no solo ou no ambiente aquático, deles ficarem num substrato que não tem oxigênio. E aí você vai ter o processo de fossilização desses corpos, formando estruturas que foram reconhecidas pelos seres humanos para a utilização e produção de energia. Estamos falando de quem? Por exemplo, do petróleo, tá? E aí a gente pega, taca ali fogo nisso, utiliza isso como combustível e vai liberando o quê? CO2, 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 CO2. Aqui nessa imagem a gente ainda tem aqui o vulcãozinho contribuindo, né? Para essa emissão de CO2. CO2 é legal? É. O efeito estufa é legal? É. Mas a acentuada quantidade de CO2 na atmosfera é que é prejudicial, porque aí você vai inverter. Tá? Você vai ter o aquecimento global, provocado por quem? Muitos deles pelas nossas atividades. Por quê? Eu estou liberando, quando eu uso meu combustível, estou queimando. Combustão libera CO2. Quando eu pego as folhas da minha casa, junto tudo e taco fogo, estou liberando CO2 na sua forma gasosa, que ele vai ficar ali na atmosfera. Vai subir, vai acumular-se ainda mais. E aí o que vai acontecer? Elas não retêm a temperatura, isso vai em grandes concentrações, está aumentando o clima, que está fazendo todo esse distúrbio dessas variações climáticas, acontecendo pelo mundo inteiro. Por favor, eu quero que você preste atenção nisso. Uma coisa que você faz aqui no Brasil vai interferir em outras regiões por causa das massas de ar. A utilização de coisas aqui no solo podem ser transportadas também. Podem ser sedimentadas. Então, as suas atitudes, vou dizer assim, não erradas, mas as suas atitudes talvez impensadas, não tão refletidas, não vão ser só pontuais. Os problemas não vão ser só pontuais. Eles podem ser globais. Então, a gente tem que pensar, sim, nos demais que vão estar aqui. Porque, às vezes, você vai ficar pouco tempo nessa face da Terra. Mas é as outras gerações. Você não pode pensar só em si, né? Vamos embora? Segue lá. Ok, deixa eu colocar aqui. Beleza. O ciclo do carbono ele vai se constituir pela absorção do gás carbônico pelos vegetais através da fotossíntese que a gente mostrou lá na imagem. Metade desse carbono absorvido vai ser liberado para a atmosfera e a outra metade vegetal para utilizar
na produção de quem? Dos carboidratos, né? Que é o açúcar, que é a glicose ali na maioria dos vegetais. Ao ingerir as plantas, os animais herbívoros vão estar também incorporando esse elemento químico que é o carbono no seu organismo, sendo liberado através da respiração ou da sua decomposição. Então, aqui nós temos três fenômenos, né? 3 processos metabólicos: fotossíntese, a decomposição e também a respiração animal, que vai estar colaborando com todo esse fluxo e a manutenção desse gás carbônico na atmosfera. Olha lá, como alguns fungos e bactérias são responsáveis pela decomposição, tanto de animais como de vegetais, eles vão ingerem parte desse carbono, liberando-o para a atmosfera e para o solo. Aqui a gente está falando especificamente do processo de decomposição, tá? Essa decomposição a gente falou, lembra quando a gente estava falando da cadeia, falou da ciclagem. Ela é importante porque ela vai estar devolvendo os organismos que estão sofrendo a decomposição por ação dos fungos e das bactérias. A fermentação, reações químicas de fermentação vão estar fazendo com que aquelas moléculas orgânicas sejam transformadas em moléculas inorgânicas e devolvidas para o solo. Mas esses organismos, as bactérias fungos, também vão estar utilizando isso, tá? E outra parte vai ser devolvida para o solo, que vai ser novamente utilizado para o desenvolvimento dos vegetais, tá? Então, vocês conseguem perceber que essa ciclagem de matéria, esses elementos químicos, especificamente o carbono, está ali tudo interligado, tá? Então, não vai, o carbono sozinho, vou pensar só no carbono. Não, é tudo interagindo. Beleza? Olha lá no quadro. Além das bactérias, o processo de queimadas também vai liberar o gás carbônico no solo e na atmosfera. Então, evita, meu amor, evita queimar aí as suas plantinhas ou o resto de galhos, folhas. Junta tudo, faz compostagem, né? Tá tudo tranquilo. Quando a gente faz a compostagem, a gente não libera esses gases para a atmosfera. Você vai ali, ele vai se colocando no solo. E as plantas que estão ali próximas a você, ou no do vizinho, vai estar se beneficiando disso. Os vegetais, pelo processo de respiração, também absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, ao contrário dos animais. Como assim, professora? Eu já não entendi, foi nada. Olha aqui para mim. Nós, seres heterótrofos, o que a gente faz? Inspira o oxigênio, expira o CO2, gás carbônico. A planta, sou uma plantinha, meus galinhos. O que eu vou fazer? Eu absorvo gás carbônico e eu vou liberar oxigênio. Quando eu faço isso, o vegetal, eu não. Quando o vegetal faz isso, que agora eu sou a plantinha, quando a plantinha faz isso, ela faz a fotossíntese, não é? Absorve a água, os sais minerais através das suas raízes. As minhas pernas agora são as raízes, está absorvendo. Ok. E aqui nas folhas, nos galinhos, eu vou ter esse processo. Absorvendo o gás carbônico e liberando oxigênio. Por isso que lá no texto está dizendo que é o contrário, né? Nós fazemos a absorção do oxigênio e liberamos o gás carbônico. Então, nós interagimos com os vegetais nesses processos, liberando o CO2 para elas e elas liberando o oxigênio também para a gente, porque elas também respiram, né? Então, elas vão utilizar também o oxigênio. Perfeito? Aí, aqui a gente tem várias imagens, presta atenção aqui, tá? Várias imagens demonstrando tudo isso que a gente falou durante essa explanação do ciclo do carbono, tá? Então, você vai ter aqui, ó, na emissão de gases sendo liberados através das combustões nas fábricas. Aí você tem processo de respiração das plantas, dos animais, tá? No processo de decomposição, tudo isso envolve composição e absorção de gás carbônico e liberação de gás carbônico. Sendo que a gente precisa dele aqui, ó, do sol, para que isso aconteça. Por quê? É através do sol que nas folhas dos vegetais vai acontecer a fotossíntese, que vai formar composto orgânico, como os carboidratos, e esses compostos orgânicos que têm o carbono é que vão ser absorvidos ou vão estar passando para o nosso organismo a partir dessa alimentação, tá? Seja um herbívoro ou carnívoro, vai estar incorporando
o carbono aí na sua molécula química, tá? Vamos seguindo? Aí a gente vai ter outros exemplos aí, tá? Também mostrando essa ciclagem, tá? Do carbono e todo esse processo de queima, respiração, que vai estar circulando aí o gás carbônico e o processo fotossintético. Tranquilo? Vamos para o ciclo do oxigênio. Olha lá. No ciclo do oxigênio, você tem o oxigênio como o elemento mais abundante no planeta, estando disponível na atmosfera, na água e na crosta terrestre. Ele é capaz de reagir com quase todos os elementos químicos, em especial o carbono, formando os monóxidos e os dióxidos. Realiza combustão e oxida metais, produzindo a ferrugem. Olha só que legal. Olha aqui para mim. Quando você tem... A vista está doendo. Quando você tem o oxigênio, O2, os dois átomos de oxigênio, tranquilo. Os animais aeróbicos estão respirando, inalando, beleza, né? Quando ele está associado com carbono, formando monóxido de carbono ou dióxido de carbono, esse já é um gás tóxico. Por que a gente respira ele? Porque é tóxico. Não pode estar concentrado no nosso organismo, no nosso sangue. Ele precisa ser liberado. Tá? Os monóxidos liberados pelas queimas do combustão, quando para o funcionamento dos nossos transportes, veículos, o monóxido, é tóxico também. Então, você tem que ter muito cuidado quando você fala desses ciclos, desses elementos químicos. Em uma questão de Enem, você tem que lembrar que por onde que eles passam, quais são os processos que envolvem esses ciclos desses dois elementos, tanto da água quanto do carbono, do oxigênio, e associá-los aos eventuais problemas ambientais que você pode ter. Tá? A escassez hídrica, que vai se relacionar, se você tem pouca água, os vegetais também vão absorver pouca água. E aí eles não vão conseguir realizar a fotossíntese de uma forma satisfatória. E isso vai fazer com que menos carbono seja produzido na fotossíntese. E aí menos fotossíntese, menos carboidratos, menos incorporação de carbono no organismo. E esse carbono, junto com o oxigênio, vão fazer parte também de sintetizações internas nos organismos. Então, olha só, como um efeito, é a cascata, né? Um efeito vai interferindo na ação de um outro. E aí você tem todo um desequilíbrio, de fato, em todas essas estruturas. Tá bom? Segue lá, olha lá. Aí também a gente tem a questão das ferrugens, né? Que são interações, reações químicas que na presença ou na ausência, quando oxida muito um objeto no ferro, você tem essa formação das ferrugens. E alguns seres anaeróbicos, como algumas bactérias, que provocam, por exemplo, o tétano, amam esse ambiente, né? Sem essa concentração aí de oxigênio. Olha lá. Então, a importância desse elemento químico que é o oxigênio. É indispensável à vida, pois praticamente todos os seres vivos o utilizam na respiração, executando os seres anaeróbios, como algumas bactérias, tá? Participa também da fotossíntese, processo em que as plantas produzem o seu alimento atuando juntamente com o carbono. Então, respiração, fotossíntese. Na respiração, para que você e eu produzimos, que a gente produza, eita, a amadinha é purinha aqui, acontece. Para que a gente produza esse processo de energia, as moléculas de ATP, através da respiração, a gente precisa do oxigênio. As nossas células vão trabalhar isso através do oxigênio e também, olha lá, também da glicose. Olha quem está lá na glicose, carbono. Toda molécula química tem carbono, amores, todas. Se é orgânico, tem carbono. E esse carbono ligado sempre com hidrogênio. Quando você identifica uma molécula química, quando você tem carbono e hidrogênio junto, aí você tem certeza que é uma molécula química. Então, essa molécula química que nós absorvemos, que nós obtemos, né, quando a gente se alimenta, lá dentro das nossas células, que passaram lá para o processo de digestão dentro das nossas células, lá nas mitocôndrias,
você vai ter essa respiração celular acontecendo. E aí, você vai disponibilizar, então, CO2. Porque é o produto, tá? É o resultado aí desse processo. Obtenção de energia, molécula de ATP e liberação de gás carbônico na respiração. Na fotossíntese, eles vão precisar incorporar esse CO2, carbono, e liberar oxigênio. Aí a gente lembra que não pode deixar de esquecer, esse oxigênio liberado é utilizado pelos vegetais. Quem vai liberar a maior concentração de oxigênio que está disperso pelo planeta todo são as algas. Não pode esquecer isso também, porque ele pode fazer uma pegadinha para você aí, você pensa em floresta, fotossíntese, oxigênio, e aí esquece das algas. São elas, tá? As responsáveis por essa nossa quantidade de oxigênio disponível. Olha lá no quadro. Outra importância também do oxigênio. O oxigênio vai compor a camada de ozônio, defendendo a superfície terrestre dos raios ultravioletas UVA e UVB. O que acontece aqui? Olha lá, vem para mim. Você tem na atmosfera, pode chegar. Aí ele vai fazer pum. Aí, falei? Lobo é lobo. Aí você tem na atmosfera vários gases, não é? Água, você tem já o oxigênio, você tem gás carbônio, nitrogênio, você tem um monte de gases ali. Sujeira também, poluição também. Essas moléculas de água, elas recebem, né, incidência do sol e aí, às vezes elas vão se separar. Aí aquele átomozinho do oxigênio que estava ali, tem o oxigênio, ele vai se conectar da água e vai se ligar quimicamente a O2 e vai formar o O3, que é o ozônio. O ozônio, ele é importante porque ele vai formar essa camada que vai nos proteger dessa radiação ultravioleta, que não pode atingir diretamente. Infelizmente, essa camada de ozônio, nós já sabemos disso, que está uma cratera, né? Nos polos existe uma cratera, você não tem mais proteção. Então, por isso que aumentou muito a questão de câncer de pele, câncer e alterações, mutações nos vegetais provocadas por essa incidência direta da radiação ultravioleta, pela ausência, então, desse ozônio, tá? Nós mesmos, a gente faz isso, né? Está destruindo. Com o que, professora? Através daqueles aerosóis lá que acabou com a camada de ozônio e também tinha nos ar-condicionados, enfim. A gente mudou muita coisa, mas o estrago já foi feito e não tem como reverter. Tá? Agora é criar outras estratégias aí de sobrevivência. Meu negócio. O Vitor respirou aqui. Não sei se ele... o que ele pensou aqui. Vamos embora. Olha lá. Então, você vai ter esses processos, joga no quadro, as etapas, então, do ciclo do oxigênio. As plantas terrestres vão usar esse gás carbônico, CO2, do ar como um combustível para a fotossíntese e vão liberar oxigênio na atmosfera. E, professora, no ambiente aquático, como é que vai acontecer? Essas plantas aquáticas vão usar os carbonatos. Olha aqui, ó. Esses carbonatos vão ser absorvidos pelos vegetais juntamente com a água ali, né? E vai ocorrer o processo fotossintético tranquilo com a liberação de oxigênio, tá? Acontece exatamente o oposto com os animais que respiram o oxigênio. Elas liberam e nós inserimos no nosso organismo através da inspiração. Cadê? E liberam o CO2. Beleza? Então, olha só, galera, aqui para mim. Ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio. 3 elementos químicos que se interagem e são o quê? Elementos abióticos, porque eles vão estar na sua forma gasosa, mas eles vão ser incorporados através de processos químicos, que são os chamados de processos metabólicos, que mantêm os seres vivos, vegetais e os outros elementos animais, em interação e na sua sobrevivência, tá bom? E que, infelizmente, vão ter fatores externos aí, que nós mesmos ajudamos e influenciamos para haver esse desequilíbrio. Perfeito, galera? Então, a gente para por aqui, a gente vai ficar com a nossa revisão mais tarde, a gente se vê. Beijo. Tchau.